Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, a paz do Senhor a todas, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, sempre é um prazer poder estar aqui falando deste Deus que tem feito tanto nas nossas vidas, tem feito tanto na sua vida, e é só o início, porque Ele sempre tem muito além do que pedimos, do que sonhamos, do que imaginamos. Esse é o nosso Deus. Seja muito bem-vinda, você mulher, seja muito bem-vinda. Vai preparando aí já, em nome de Jesus, a sua Bíblia. Prepare a agenda, um caderno, uma caneta. Prepare também seu café, seu chá, que logo mais nós estaremos falando sobre a inveja. E eu gostaria muito que você deixasse aí um oi, um comentário, porque assim eu vou saber, né, que você passou por aqui, que você assistiu esta live. E tenho certeza que você vai ser edificada, porque a palavra não vem de mim, mas vem do nosso Deus, do Todo-Poderoso. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda nesta live. Esta live foi feita para você. Deus abençoe a todas em nome de Jesus, tá bom? Compartilhe esta live com uma conhecida, com uma amiga, e eu tenho certeza que você vai poder aí abençoar a vida de outras mulheres também, tá bom? Hoje, o tema da live é inveja. A inveja mata? Pois é, vamos descobrir, mas não da forma como eu vou explicar, não do nosso olhar. Não no nosso olhar humano, não daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa, mas na luz da palavra de Deus. Nós vamos ver dentro da palavra do Senhor se realmente a inveja mata. Nessa live eu não quero apontar erro de ninguém, não iremos trazer culpa, mas sim nós vamos buscar uma cura e a liberdade aos pés de Cristo. Hoje nós vamos aprender, prestem atenção, anotem aí. Hoje nós vamos aprender a raiz desse sentimento ruim, que é a inveja na Bíblia, onde ela tenha sido apontada, e o antídoto, o remédio contra a inveja e como ter uma identidade em Cristo Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre este assunto, tá? E claro, como eu sempre deixo aqui bem explicado para todas vocês, o meu desejo é que vocês, ao final desta conversa, ao final desta live, ao final deste vídeo, você saia daqui com o coração, assim, revigorado, com o coração em paz, entendendo onde está o início do mal e onde está ali a situação onde ele vai conduzindo você e onde ele quer chegar contigo. Porém, aqui hoje você vai aprender como sair dessa situação a tempo, porque a inveja mata. A inveja mata sim, tá bom? E você vai aprender a florescer onde Deus te plantou. Sem comparações, sem olhar para a grama do vizinho, porque sempre é mais verde, mas olhar para aquilo que Deus já tem semeado na tua vida e que você pode passar essa bênção à frente. Amém? Em nome de Jesus. Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Franciele Justo, sou pastora da Comunidade Batista da Fé e tenho estado aqui na direção do Espírito Santo toda sexta-feira às 4 horas da tarde, trazendo uma palavra de vida, trazendo uma palavra de reflexão, trazendo uma palavra para te fazer pensar, uma palavra para você refletir, uma palavra que te faz olhar para o espelho e não mais somente, talvez, dizer que o outro tenha culpa, mas olhar para você e olhar para dentro de você e ver, olha, eu tenho culpa. O problema eu preciso solucionar, porque a solução dos nossos problemas começa em nós. Então, é esse o intuito do Espírito Santo, me trazer aqui nessa sexta-feira mais uma vez. Nós acabamos todo aquele contexto que nós estávamos fazendo sobre cura interior. Foram 40 dias de um aprendizado magnífico, onde eu aprendi, você aprendeu, nós aprendemos juntas. E o Espírito Santo trouxe, assim, vários testemunhos de muitas mulheres da igreja que fizeram esse acompanhamento e foi uma bênção. Foi assim um divisor de água na vida de muitas delas. E se você tem curiosidade de saber, é só você entrar no canal do WhatsApp, tá bom?
aqui na página tem o número do WhatsApp da igreja e lá você vai ter acesso ao canal do WhatsApp, onde você vai ter acesso a conteúdos de devocionais, conteúdos bíblicos, pequenos estudos bíblicos, onde você vai ser ali sempre alimentada dentro da palavra do Senhor, de uma forma em que você não apenas vai ler, mas você também vai ter ali uma tarefa para você fazer naquele dia, uma anotação para você se encontrar e ter essa intimidade com Cristo, ter a sua identidade em Cristo Jesus como verdadeiramente um membro do corpo de Cristo. Tá bom? Nesse canal do WhatsApp nós temos tudo lá. O canal chama Comunidade Batista da Fé Mulheres, tá bom? E também temos o canal da igreja, que é Comunidade Batista da Fé. E lá você vai ter acesso a vários conteúdos de altíssimo nível, do nível lá do céu, porque vem do Espírito Santo, tá bom? Pega a palavra do Senhor aí, sem mais delongas, porque eu tenho bastante coisinhas para passar para vocês hoje que o Espírito Santo me pediu e eu não quero deixar nada para trás. Pega a sua Bíblia, pega um copo com água e nós já vamos começar em nome de Jesus. No livro que nós iremos aprender hoje mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, é o livro sobre o livro de Gênesis, tá? Livro de Gênesis, o capítulo 30. Livro de Gênesis, capítulo 30. E a palavra diz assim: vendo, pois, Raquel que não dava filhos, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impeço de ter o fruto do teu ventre? Ela disse: eis que a minha serva Bilha entra a ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Por aqui já tá bom. Então, vamos orar e a gente já vai falar desta palavra sobre a inveja em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o meu pedido para esta noite é que mais uma vez a palavra do Senhor venha a ser trazida, meu Pai, com exatidão. Exatamente, meu Pai, dentro de tudo aquilo que o Senhor falou para mim, tudo aquilo que o Senhor deu a direção para mim. E eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, que eu não venha falar nada de mim, mas somente do Senhor, daquilo que o Senhor colocou para nós. Porque o teu Espírito Santo e a tua palavra é o suficiente para nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. Não precisamos de achismos, não precisamos do que eu penso, do que eu achei de pensar, da minha opinião. Não. Ninguém precisa da minha opinião, mas sim da direção dentro da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pega então a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30. Então vamos lá. Primeiro, quem são essas pessoas? Raquel e Lia eram duas irmãs que se casaram com o mesmo homem, chamado Jacó. E assim, essa família, ela é muito complicada, porque Jacó, de primeiro momento, queria casar com Raquel, mas foi enganado pelo sogro, e no dia ali do casamento foi dada a ele Lia, a outra filha, e não a Raquel. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para pagar por Raquel, e aí sim ele conseguiu casar com Raquel, e agora Lia era rejeitada, porém Raquel era a mulher amada. Porém, Raquel não tinha filhos, ela era estéril, ela não engravidava de jeito nenhum, mas Lia engravidava e tinha vários e vários filhos. Então, nós estamos aqui de frente com uma situação muito, muito, muito complexa. É uma família muito complicada, porque é formada por duas irmãs, que é casada com o mesmo homem, onde uma é amada e a outra não é amada, ela é desprezada, onde uma pode ter filhos e a outra não pode ter filhos. Então, o benefício que uma tem, a outra não tem. Porém, o que a outra tem é o que essa quer, e o que essa quer é o que essa queria ter. Então, assim, é uma confusão essa família. É uma situação onde nós vemos duas mulheres
que estão frustradas, mesmo tendo conseguido um grande feito, mesmo tendo conseguido casar com um homem bom, mesmo tendo conseguido casar com quem elas amavam, mesmo tendo conseguido viver ali em família, perto do pai, perto da mãe, enfim, toda aquela condição boa para quando a gente está recém-casado. Porém, elas viviam uma tribulação. E por quê? Porque Raquel, que era a esposa amada de Jacó, ela não gerava, ela não engravidava. Por outro lado, temos Lia, sua irmã, que era desprezada por Jacó, porém ela, por sua vez, engravidava e teve vários filhos, um atrás do outro, todos saudáveis, uma bênção. E foi dessas duas mulheres que surgiu toda a descendência de Israel, as 12 tribos de Israel. Mas isso não vem ao caso agora. E logo no capítulo 30, que nós lemos, e no versículo 1, está dizendo que Raquel, vendo que a sua irmã estava engravidando, vendo que a sua irmã tinha filhos, ela sentiu inveja de Lia. Prestem atenção. A Bíblia diz que Raquel, vendo que a sua irmã gerava, engravidava, e ela não, ela sentiu inveja de Lia. E aí, nós temos aqui um sentimento terrível sendo gerado dentro dessa família. Raquel não gerava filhos, mas, sim, isso era um fato, mas ela passou a gerar a inveja. Ela passou a conceber a inveja. Ela passou a alimentar, a sustentar, a cuidar de um sentimento chamado inveja. Pois é, a inveja é um sentimento. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a inveja, logo, se ela é um sentimento, ela vem do que a gente sente. Então, percebam que não é algo que jogam em nós. Não é um perfume que você espirra e depois você toma um banho e aquele perfume sai. É algo que você sente. Porém, todo sentimento, seja ele bom ou ruim, ele precisa de ser provocado. Em que sentido? Vou te explicar. Se eu me beliscar aqui agora, tô me beliscando, eu vou sentir o quê? Dor. Só que eu não vou sentir dor do nada. Primeiro, eu preciso de ter uma ação, para depois vir uma reação, que foi o sentimento da dor. O mesmo acontece com a inveja. Para que a inveja acontecesse em Raquel, para que a Raquel sentisse inveja da sua irmã Lia, aquilo foi provocado por algo, por uma situação, por uma condição, por um pensamento, talvez até mesmo por um outro sentimento. E é isso que eu quero trazer à luz agora para a gente esmiuçar ele aqui nesta live. É sobre isso que eu quero falar com você. Então nós vamos falar agora sobre a raiz, o início do sentimento da inveja. Pois é, a inveja, ela nasce, na maioria das vezes, como eu vou explicar, de uma pequena admiração. Perceba uma situação. A admiração, ela é muito bom, é um sentimento ótimo. É um sentimento admirável. A admiração você olha para alguém e você fala, nossa, olha que pessoa bonita. Nossa, como ela fala bem. Nossa, olha que bacana a atitude dela, que legal a atitude dela. Enfim, você pode admirar uma pessoa por diversos motivos. E tudo bem. Quando permanece no campo da admiração, tá tudo legal, é perfeito, é de Deus. Porém, se você não vigiar, desse sentimento da admiração, pode vir o quê? A comparação. E aí, é como se a gente pegasse um sentimento excelente, que é a admiração, e virasse uma chave nele e colocasse ali o diabo.
Pronto, agora ele não tá mais bom. O que era bom virou maldição. Por quê? Porque Deus não nos ensina a ficar se comparando com nada nem com ninguém. Você pode ver, você pode ter aí um irmão gêmeo, idêntico, mas vocês vão ter pequenas características que são diferentes. Principalmente na questão do temperamento, na forma de falar, na forma de pensar, na forma de agir, como reage às circunstâncias. Então, por mais que seja gêmeo idêntico, vai ter diferenças. Aliás, uma curiosidade, você sabia que o gêmeo idêntico tem a digital diferente? Pois é, eles são idênticos, mas a digital do dedo deles é diferente. Então você percebe que mesmo que gêmeo idêntico, Deus nos fez com características únicas, exclusivas. Somente nós temos. Então existe características em mim, existe personalidade em mim, existe coisas que somente eu tenho. E existe características em você, atitudes em você, qualidades em você que somente você tem. E eu não consigo ter, porque isso é uma característica sua, que o nosso Deus, o nosso Pai, colocou isso em você e não em outra pessoa. Ele deu a vocês. E é por isso que nós precisamos de entender isso de uma vez por todas, porque nós não somos idênticos a ninguém. Nós não somos iguais a nada e a ninguém. Então vamos lá. Quando vem a pequena admiração, vira uma chavinha maligna e ela passa a se tornar comparação. Depois da comparação, sabe qual é o sentimento que vem? A insegurança. E sabe por que isso acontece? Porque quando você se compara àquela pessoa, se compara a uma atitude dela, se compara ao que ela adquiriu, se compara ao projeto dela, se compara à vida que ela leva, aí você vai ter um problema. Porque, como eu disse, cada um tem as suas características únicas, exclusivas. E quando você se compara a alguém, compara a sua vida a alguém, é óbvio que não vai ser igual. Porque somos seres diferentes. Então, por isso, vai gerar o quê? A frustração. Porque você vai olhar para aquela pessoa, você fala, poxa, ela fez. Eu fiz o mesmo caminho que ela, mas eu não consegui atingir o que ela conseguiu. Pois é, mas por quê? Mas, pastora, talvez você está se perguntando aí, pastora, mas por que eu segui exatamente o passo que aquela pessoa seguiu, mas eu não alcancei o que ela alcançou? Sabe por que isso acontece? Porque aquele propósito, aquela questão, aquele projeto, Deus permitiu ser para ela. Para você, Deus tem outros projetos. Para você, Deus tem outros sonhos. Por isso, mais uma vez, você não pode se comparar. Porque nós somos diferentes. E até os projetos de Deus na nossa vida é diferente. E aí, depois da comparação, vem a insegurança, porque eu não consigo fazer igual, ou se eu fiz o resultado não foi igual, ou eu não consigo ser assim. Ela tem um temperamento muito mais, como eu vou explicar, mais expansivo, mas eu já sou mais introspectiva, eu sou mais tímida, eu tenho mais vergonha, ela já fala em público. Poxa, mas eu queria tanto ser assim. Pois é, mas Deus te fez de uma característica diferente. Imagina se todos fossem iguais. Então não teria setores diferentes. Porque todo mundo ia querer fazer a mesma coisa. Aí não seria legal. Não teria pessoas diferenciadas, não teria talentos diferenciados, não teria dons diferenciados, porque todos nós seríamos iguais. Que graça haveria nisso, se nós fôssemos todos iguais? E aí, depois da insegurança, vai gerar o quê? A competição. Gente, a competição é algo assim doentio. Porque às vezes você tem uma pessoa aí no trabalho, na faculdade, na escola, na sua família, que se fica competindo com você e você nem sabe disso. É impressionante. Essa pessoa compete com você
Se você muda um projeto, ela muda também. Se você muda tal coisa, ela faz também. Se você vai fazer tal coisa, ela critica, mas logo ela vai lá e pratica também. Se você mudou a parede da sua casa, ela vai lá e muda também. Se você mudou a cor do seu cabelo, ela vai lá e muda também. Tudo bem a admiração, mas nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado, a gente tem que ter essa dosimetria, porque senão isso evolui para uma competição. Se ela tem, eu também vou ter. Isso acontece muito no âmbito profissional. Olha, por que ela conseguiu essa promoção e eu não? Por que ela está sentando naquela cadeira e eu não? Por que ela está sentando ali e eu não? Aquele lugar ali é meu. Então, isso é a competição e ela é terrível, porque ela adoece todo o ambiente. Seja familiar, seja profissional, seja pessoal, seja num relacionamento, ela deixa o ambiente doente. Sabe, é um local pesado, ruim de trabalhar, porque aquela pessoa compete com você. E às vezes você tem feito isso e nem tem percebido. Talvez você tenha se competido com alguém. Você está competindo com alguém. Aquela pessoa nem sabe, mas você está sempre ali, sabe? Stalkeando ela, sempre olhando ela nas redes sociais, sempre olhando, mas não com um olhar sadio de aprender o que ela tá te passando, de aprender o que ela tem para ensinar. Não, mas é no sentido tipo assim, também vou fazer. Ela fez, eu também posso. Sabe aquela coisa de irmão, quando tem 10, 12 anos, que fica aquela competição de irmão? Porque ele pode, eu não posso. Sabe aquela coisa assim? É isso. É infantil até, mas é exatamente isso que acontece. Da comparação vem a insegurança, depois vem a competição, adoece todo o ambiente, toda a sua vida. E vai vir a frustração logo em seguida. Porque quando você está competindo com uma pessoa, principalmente quando você está competindo com uma pessoa que é segura, que sabe o que ela tem projetado, que sabe onde ela vai chegar, e não tá nem aí para nada, mas continua ali no seu projeto, diante de Deus, enfim. Essa pessoa nem vai notar isso em você. E aí, quando você está nesse nível já, você já está muito mal. Porque você não consegue mais pensar de uma forma em que você enxerga a sua própria vida. Enxerga os seus próprios gostos. Enxerga os seus próprios sonhos. Você só vê pela ótica daquela pessoa que você tem invejado. Sabe? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, vai te trazer a frustração. E aí, depois da frustração, isso vai evoluir para a raiva, para o ódio. E você passa a odiar aquela pessoa. E depois que você passa a odiar, você vai começar a perseguir aquela pessoa. Pois é. E aí você começa a perseguir. Então, tudo que aquela pessoa faz, você tá ali sempre de marcação cerrada. Por que você fez isso aqui, hein? Não gostei. Você é uma pessoa próxima. Você critica, você zomba, mas na verdade você queria fazer e não tem conseguido. Mas a frustração te gerou ódio, que agora tá gerando o quê? A perseguição daquela pessoa. E aí, pensa que parou por aí? Não parou. Vem um estágio terrível. Terrível. E eu quero trazer isso para você aqui nesta tarde. Você precisa de prestar atenção sobre isso. O sentimento da inveja, ele é tão maligno que ele vai aos pouquinhos escalonando. Ele vai aos pouquinhos subindo no ranking da sua vida. E ele vai, sabe, olha, começa com a comparação, aí depois vem com a insegurança, aí nasce a competição, aí depois da competição vai nascer a frustração, aí depois vem o ódio, aí depois vem a perseguição, você começa a perseguir aquela pessoa, e quando você menos espera, vem o último estágio. Sabe qual é esse último estágio? Você começa a fazer maldade com aquela pessoa. Vou te explicar. Você começa a planejar a como puxar o tapete daquela pessoa. Você começa a planejar como jogar um balde de água fria nela. Você começa a planejar como acertar um molho de tomate na roupa dela, na camisa branca que ela está usando.
Você começa a imaginar, olha, eu vou servir uma água e ali eu vou tropeçar e vou jogar aquela água. E isso, gente, eu tô falando assim em níveis pequenos, quase que infantil. Mas isso vai subindo ao nível que pode ficar perigosíssimo. Perigosíssimo. Para quem está tendo a inveja e para quem está sendo invejado. Que nem tem consciência, talvez, do nível de inveja que aquela pessoa está tendo contra ela. E isso é muito perigoso, extremamente perigoso para as duas pessoas. Porque o diabo entra numa condição dessa. E ele começa a provocar aquela pessoa que está com inveja em fazer um mal para o outro. A destruir o outro. Não só mais perseguir, mas agora ele quer destruir. Ele quer acabar com a fama do outro. Aí ele começa a falar mal, ele começa a inventar histórias, ele começa a perseguir na rua, ele quer saber onde mora, o que que faz, quais são os horários de trabalho, começa a querer armar tocaias, começa... É terrível. É terrível. Aí você pode estar se perguntando assim, nossa, pastora, mas aí já é demais. E eu tenho uma coisa para falar para você. É demais mesmo. Mas a inveja vai nos conduzindo para este ponto. Lembra da história de Caim e Abel? Você acha mesmo que Caim matou Abel somente por causa daquele sacrifício que Deus aceitou? O de Caim, perdão, aceitou o de Abel, mas não aceitou o de Caim? Você acha mesmo que Caim matou Abel somente por causa disso? Claro que não. Já havia entre eles alguma coisa ali. Caim já era uma pessoa perversa. Ele já olhava para o seu irmão com inveja. E o mesmo, trazendo agora aqui em Gênesis 30, nós vemos isso acontecendo com Raquel e Lia. Nós vemos duas mulheres, uma invejando o que a outra tem. Olha que loucura isso. Uma invejando o que a outra tem. E a inveja nasce no coração de Raquel. E aí Raquel começa a entrar em desespero. Porque o sentimento de inveja, ele causa isso. Ele causa esse dano. Você sabia que o sentimento da inveja vai causar em você uma degradação na sua saúde física e mental? Pois é. Lá em Provérbios 14, 30, está falando exatamente assim. O coração em paz, ele dá vida ao corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. Pois é, porque a inveja, ela vai gerar em você o sentimento de insatisfação. Tá sempre insatisfeito com o que tem. Nunca está feliz com o que tem, sempre está criticando, sempre está murmurando, reclamando. E por conta disso, vai gerar em você uma insatisfação terrível. E a insatisfação, ela vai te conduzir, ela vai te levando para um esgotamento, um cansaço extremo e total. E aí, quando você menos espera, o seu corpo começa a sentir esse mal. Ele começa a surgir as dores de cabeça, começa a surgir as tonturas, começa a sentir dor no estômago, começa a sentir tudo que é de mal. Sabe por quê? Porque você fala assim, nossa, eu nunca fui assim, mas agora tá doendo. Pois é, porque o sentimento da inveja, ela vai gerando isso em você. Ele vai subindo o nível de pouquinho em pouquinho e vai gerando isso em você. E quando você menos espera, você está exatamente como 14:30 está falando do livro de Provérbios. O coração, quando tem paz, ele gera bênção, saúde para o corpo. Mas quando ele não está em paz, e no caso aqui, por conta do sentimento da inveja, dessa eterna insatisfação, eterna frustração, então você passa, o seu coração não fica em paz e você passa então a gerar enfermidades, doenças para si mesmo. E isso é terrível.
Isso é terrível, gente. Porque você percebe que não vem mais apenas de uma questão espiritual. Não vem apenas de uma questão, olha, um sentimento. Não, agora virou físico. É um cansaço mental que não passa. É uma dor de cabeça que não tem fim. É um cansaço no corpo físico. É um estresse o tempo todo. É queda de cabelo, é coceira pelo corpo, é vermelhidão. Tudo isso vem sendo causado justamente porque muitas das vezes você se permite viver em total comparação com tudo e com todos. Nós mulheres temos que vigiar muito com isso, porque nós somos bombardeadas diariamente. É diariamente com tudo que não presta. É ou não é? Nós somos bombardeados diariamente com a nossa estética, com a nossa aparência. Ai, porque você tem que ser uma mulher empreendedora. Gente, nem todo mundo tem o dom de empreender. Nós precisamos de entender isso. Ai, porque você tem que ter um corpo assim. Nós temos corpos diferentes. Umas são mais magrinhas. Você percebe que a estrutura óssea é diferente. Outras já são um pouquinho mais cheinhas. E a estrutura óssea é diferente. O corpo, o formato do nosso corpo é diferente uma das outras. A tonalidade do cabelo, as ondulações do cabelo, a cor dos olhos, a quantidade de fios de cabelo na cabeça, a quantidade de fios de cabelo, de pelo na sobrancelha, a quantidade de cílios, a cor dos olhos, a cor da pele, é tantos detalhes. Nós somos diferentes. E nós não podemos ficar nos comparando com outras mulheres, porque isso vai nos deixar doentes. Isso vai nos adoecer. Isso vai nos deixar mal. Vai gerar frustração. Vai gerar raiva. Vai gerar o ódio. Vai gerar perseguição. Deus nos fez diferentes. E se você ir agora lá para a Coreia do Sul, é totalmente diferente. Se você ir para a África, totalmente diferente. Se você ir para os Estados Unidos, é outro tipo de mulheres. E tudo bem, é assim que Deus nos fez. Nós não podemos ficar presas em comparações. Nós vemos hoje no Instagram mulheres lindas, sim, são bonitas. Tem uma vida, sim, espetacular. Mas tudo bem, é a vida dela. Mas não é a minha. E essa comparação vai te fazer ficar doente. Toda hora você olhando para o outro vai te fazer ficar doente. Nós vemos aqui Raquel e Lia, aqui em Gênesis 30. Raquel era amada por Jacó. Raquel passava muito mais tempo com Jacó do que Lia, porque elas moravam em tendas separadas. Mas Raquel não olhava para o que ela recebia de Jacó e não agradecia a Deus pelo que ela já tinha, que era o amor do seu marido, mas ela olhava para o que Lia tinha. Lia não tinha o marido, mas Lia tinha filhos. Ela conseguia engravidar. E aí, ao invés de Raquel falar assim, bom, pelo menos isso ela conseguiu, porque o amor de Jacó é meu. Ao invés dela olhar para o que Deus já havia colocado na vida dela, que era o amor de Jacó por ela, ela ficou se comparando com Lia. E aí ela perdeu o sentido, ela perdeu a direção, ela perdeu o real significado do amor, do casamento. E você percebe que aqui em Gênesis 30, no versículo 1, está dizendo na palavra de Deus, e Raquel sentiu inveja da sua irmã, que era desprezada pelo marido. Olhem só isso. Ela era desprezada. Mesmo Raquel não tendo filhos, ela nunca foi desprezada. Ela não conhecia a dor do desprezo. Mas Lia sofria isso.
E isso é muito difícil. O desprezo dói muito. E ela não valorizou o amor do seu marido. E aí vai subindo o nível de coisa ruim. Aí, ao invés dela ver que ela estava errando, ela vai para cima de Jacó. Me dá filhos, senão eu vou morrer. Olha como a inveja faz. Cegou Raquel num ponto em que Raquel não queria mais viver. Raquel não via mais significado na sua vida. Quer dizer, ela desprezou o amor de Jacó. Olha que coisa absurda. Como foi girando e gerando coisas ruins, a inveja. Ela, a que era amada, passou a desprezar o seu amado, que era Jacó. Por quê? Porque ela não conseguia reconhecer esse amor. Mas ela queria filhos a todo custo e a toda hora. E aí cobrou de Jacó algo que não tinha, ele não tinha nenhum poder sobre isso. E Jacó fica bravo, claro, com toda razão, e aí ele vai para cima dela e ele diz o quê? Você está me culpando de algo que eu não tenho controle, somente Deus. Por um acaso eu sou Deus? Quer dizer, aquilo que estava dentro dela, percebam isso aqui, o sentimento da inveja que estava dentro do coração dela, na cabeça dela, se comparando com a irmã, agora ele foi externado. Ela jogou para fora, ela vomitou aquele sentimento ruim em Jacó. E o que estava bom ficou ruim, porque agora os dois começaram a discutir. Percebam como a inveja vai subindo de nível, mas para coisa ruim. Como ela vai piorando o nosso estado. E aí, a gente vê o quê? A cegueira espiritual de Raquel. Sim, a inveja vai causar cegueira espiritual. Em Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quer dizer, exatamente o que aconteceu aqui com Raquel e Jacó. Onde há o sentimento da inveja, você pode ter certeza, uma hora ou outra vai sair confusão. Uma hora ou outra vai ter divisão. Uma hora ou outra vai começar a maldade, perversidade, perseguição, um querendo puxar o tapete do outro. Por quê? Porque quem está reinando ali não é o Espírito de Deus, mas sim o sentimento da inveja. E ele não pertence a Deus. E é por isso que você foi chamada hoje para assistir esta live e entender isso. Conseguir perceber, você não pode ser uma mulher geradora de inveja. Porque o sentimento de inveja, antes dele destruir a pessoa invejada, ele destrói quem está sentindo inveja primeiro. E destrói mesmo. Ele acaba com a pessoa que está sentindo inveja. Ele vai matar a pessoa que está sentindo inveja. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, quando a pessoa tem a cegueira espiritual, ela perde totalmente a incapacidade de discernir, de entender a vontade de Deus. E aí é outro problema. Então, aquilo que era um sentimento aparentemente pequeno, de comparação, agora já se tornou, assim, uma bola de neve de problemas. Raquel já sentiu inveja da irmã, já estava com raiva da irmã, estava a ponto de fazer maldade com a irmã, agora brigou com Jacó, não adiantou nada, perdeu o amor pela própria vida, porque me dá filho, senão eu vou morrer, tipo assim, não adianta mais a minha vida, não tem por que eu ficar viva. Aí ela perde o quê? A cegueira espiritual, ela vai perder o quê? A incapacidade de discernir a vontade de Deus. Aí ela perde a paz interior, ela vai ter uma vida de caos total. Vai ter uma vida de total caos. E aí vai começar outro problema, juntamente com todos esses outros que eu já falei, que é o quê? Decisões precipitadas. Quando a pessoa está no meio de um enrosco, assim, no meio de um problema nesse nível,
Ela não ouve mais a voz de Deus. E quando ela não ouve mais a voz de Deus, então ela se torna vulnerável. Vulnerável a pensamentos malignos, vulnerável ao diabo, vulnerável para fazer a vontade de Satanás, vulnerável para ser mal. Pois é. Talvez você pense assim, não, eu não, você sim. Você sim, porque se tirar Deus de nós, não fica nada de bom. Nós não somos bons. A nossa carne, ela é pecaminosa e ela é tendenciosa ao mal. Então nós temos que vigiar muito, porque senão nós vamos cair e vamos praticar maldade com outras pessoas. Porque essa é a nossa natureza. Se arrancar Deus de nós, não sobra nada, fica só coisa ruim. E é por isso que você tem que tomar cuidado. Tá sempre se vigiando, sempre se policiando, se cuidando, prestando atenção no teu espiritual, porque senão você vai se perder. E se perdendo, aí você vai começar a viver uma vida infernal. Essa é a palavra. Uma vida maligna, literalmente maligna. E aí vem destruição de relacionamentos. Por quê? Porque vai gerar o isolamento social. Você já não vai querer mais se misturar com ninguém, porque você não gosta da tal pessoa, não gosta de fulano, não gosta de Beltrano. Ou você vai começar a pensar, ai, fulano não gosta de mim, Beltrano não gosta de mim. E isso vai te gerando frustrações, desânimos. E aí você faz o quê? Ah, quer saber? Não quero mais me misturar. Olha como o diabo vai fazendo. Aí você se torna uma pessoa isolada do mundo, isolada das pessoas. Tudo isso com o sentimento da inveja. E aí nós vemos a história lá em Gênesis 37, a história de José, onde os irmãos que eram para cuidar, porque José era um dos irmãos mais novos, eles sentiram tanta inveja de José que quase o mataram. Deus não permitiu que o matassem, mas quase o mataram. Tamanho é o ódio que eles estavam de José, de tanta inveja, porque eles estavam consumidos pela inveja. E aí nós vemos uma ruptura de caráteres, vemos uma ruptura de personalidades que eram as tribos de Judá, vemos uma ruptura terrível, terrível, de um povo escolhido de Deus, que carregava uma promessa poderosa de Abraão. E agora eles estão corrompidos, caídos, mentirosos e separados do irmão José por décadas, trazendo logo depois culpa, desespero. Ou você acha que eles não se culparam depois de uns anos? Claro que se culparam. Nós temos consciência. A nossa consciência uma hora vai cobrar. E aí eles sentiam culpa, sentiam desânimo, preocupação, medo do pai descobrir e toda aquela situação. Tudo isso por causa do quê? A inveja. A inveja. A inveja vai gerar essa inimizade. A inveja vai gerar essa rivalidade. Repara para você ver que quando a pessoa, na maioria das vezes, é invejosa, ela tem muita dificuldade, mas muita dificuldade para conviver em grupo, porque ela sempre causa divisão. Ela sempre causa divisão, porque ela é consumida pela inveja, sempre. E aí nós precisamos tomar muito cuidado, porque todos esses sentimentos que eu citei acima vão conduzir você para um local terrível, que é o impulso para ações cruéis e pecaminosas. E aí, lá em Marcos 15:10 fala assim: porque os principais sacerdotes, por inveja, o haviam entregue. Entregue quem? Jesus. Por inveja entregaram Jesus. Para ele sofrer tudo aquilo que a gente já ouviu e leu sobre ele
sofrer daquela forma como ele sofreu. Pois é, sabe aquele ódio, aquelas chicotadas todas? Ele não havia feito nada de errado. Tudo aquilo era o quê? Inveja. Tá aqui, ó, Marcos 15, 10. Porque os principais sacerdotes, por inveja, já haviam o entregue. Jesus. Olha como que a inveja, nós precisamos de pensar bastante como nós temos admirado algumas pessoas ao nosso redor. Porque senão nós estaremos permitindo gerar em nós o fruto da inveja. E ele só vai trazer malefício. Ele só vai trazer doenças, enfermidades, tudo que é de ruim. Mas é por isso que você tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com os sentimentos. Porque eles vão te enganar. E por último, mas não menos importante, ele gera o impedimento. A inveja vai gerar o impedimento. Ele vai impedir que você tenha uma comunhão com o Pai, uma comunhão com Deus. Lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, diz assim, abreviadamente: as obras da carne são, cita várias coisas, mas hoje, a inveja. Os que praticam tais atos não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, o pecado cometido pelo sentimento da inveja vai impedir esse crescimento na fé verdadeira e também a verdadeira alegria que provém do contentamento em Deus. É por isso que você tem que vigiar muito, mulher de Deus. A quem você tem olhado e qual é o sentimento que você está despejando sobre aquela vida. Porque a inveja vai te conduzir para um caminho terrível. E se você não vigiar, você não consegue retornar mais. E é por isso que eu estou aqui nesta tarde, para te ajudar nessa caminhada. Você precisa, em nome do Senhor Jesus, buscar em Deus o novo, buscar em Deus uma nova chance, buscar em Deus uma vida nova. E aí você deve estar se perguntando assim para mim, pastor, então eu diagnostiquei e percebi que eu sinto isso às vezes. E o que eu faço para que isso venha encerrar de uma vez por todas? Se você ler Romanos 12, 15, está dizendo assim: alegre-se com os outros, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Você, eu, todos nós precisamos praticar. E isso, gente, ninguém nasce sabendo. Mas nós precisamos de praticar a bondade para com o próximo. Praticar a gratidão. Nós precisamos de praticar a gratidão. E como nós praticamos a gratidão? Simples. Comece a orar agradecendo a Deus por tudo aquilo que você já tem. Comece a olhar ao seu redor. Tudo aquilo que você um dia chorou, talvez, pedindo a Deus, e que hoje você já tem e você nem percebeu que você já adquiriu. Porque é resposta de uma oração antiga. Então comece a olhar para a tua vida e agradecer. Agradeça a Deus pela tua saúde. Agradeça a Deus, se você for casada, pelo seu casamento, pelo seu cônjuge. Ah, mas ele não é liberto. Mesmo assim, agradeça a Deus porque em breve ele será. Nós cremos nisso. E para Deus nada é impossível. Então, comece a praticar a gratidão. E aí você vai ver que a inveja, o sentimento da inveja, ela não encontra local para isso. Ela não encontra uma brecha onde ela possa entrar e alojar dentro de você. E fazer de você uma pessoa que vai ficar doente, uma pessoa mal, não, muito pelo contrário. A gratidão vai gerar em você algo puro, algo santo, que vem diretamente do trono de Deus. Porque nós, como seres humanos, não tem como
não temos como, condição para gerar algo tão puro que é a gratidão. E você precisa urgentemente buscar sua identidade em Deus. Porque você tem que parar de se comparar com outra pessoa. O seu valor não está em ser igual a todos, mas o seu valor está e excede exatamente sendo quem você é. Claro, transformada em Cristo Jesus, mas uma nova criatura. E aí sim você vai começar a viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, porque a inveja, ela transforma a bênção, como por exemplo, o nascimento de um filho, de um bebê, em uma maldição. A inveja, ela consegue fazer isso, transformar aquele filho em uma arma de guerra. E é por isso que você não pode deixar acontecer na sua vida, porque ela vai fazer você perder o sentido total de comemoração de algo que é de Deus para algo maligno. Você não mais vai conseguir olhar o que realmente importa, mas agora você vai olhar aquilo que a sua insatisfação. Você sempre está querendo mais e mais e mais. E perceba aqui uma coisa, gente, não estamos falando sobre você ser acomodado, não é isso. Mas nós temos também que aprender a agradecer o que já temos. Porque senão se torna um egoísmo. Porque senão se torna a inveja. E eu já passei aqui para vocês todo o segmento onde a inveja é capaz de nos levar. A inveja, ela sempre vai tentar apressar, forçar resultados que pertencem à soberania de Deus. E aí o que ela vai gerar? Desgaste, cansaço, amargura, estresse, choro, tristeza, frustração, raiva, ódio, comparação. Então pare hoje de ficar comparando a sua vida com a de alguém, a sua empresa com a empresa de outra pessoa, a sua vida financeira com a vida financeira de outra pessoa, a sua família com a vida de outra pessoa. Vocês são totalmente diferentes. E tudo vai acontecer de maneira diferente, porque você é uma pessoa, eu sou outra pessoa. Somente Deus tem um controle. E não nós. Por isso que você precisa de se atentar e tomar muito cuidado. Porque isso nos revela como nós estamos em Cristo Jesus. Os sentimentos que a gente vem sentindo ao longo dos dias, dos meses e talvez até dos anos, revela quem nós temos sido. E se esses sentimentos estão aflorados, então significa que nós não estamos nada bem. Estamos muito mal. Bem longe da graça de Deus. Isso mostra que nós não tivemos um verdadeiro nascimento em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que não seremos perdoados, mas que estamos no caminho errado. Precisamos de voltar aos trilhos. E como que se volta aos trilhos? Simples. Você precisa de reconhecer o teu erro, pedir perdão e permanecer. Permanecer na fé, permanecer dentro da igreja, permanecer adorando, permanecer louvando, permanecer andando, fazendo sacrifícios, mas permanecer. Não recue, não olhe para trás, mas permaneça para sempre. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Sexta-feira que vem iremos falar mais um pouquinho e aí a gente vai finalizar esta live abençoada da inveja, tá bom? Sexta-feira às 17 horas. Conto com todas vocês aqui. Perdão, sexta-feira às 16 horas, 4 horas da tarde. Conta com todos vocês aqui. Deus abençoe mais uma vez, um forte abraço e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.